2 relatos de terror chocantes que vão fazer você repensar cada barulho à noite. Clara sempre sonhou com uma nova vida. Quando sua família decidiu se mudar para uma antiga casa vitoriana nas margens de um vilarejo pacato, parecia que finalmente ela teria a chance de recomeçar. As janelas emolduradas de madeira, o jardim mal cuidado e a atmosfera nostálgica encantaram a menina. Contudo, ao passar da primeira noite, um frio gélido percorreu sua espinha. Sussurros pareciam ecoar das paredes, como se a própria casa estivesse viva, observando cada passo seu. Nos cantos escuros, sombras dançavam, formando figuras indistintas que desvaneciam antes que pudesse focar o olhar. Enquanto Clara tentava ignorar os ruídos, seu pequeno irmão, Lucas, começou a mudar. Os sonhos estranhos e perturbadores tomaram conta de suas noites. Ele acordava, pálido e ofegante, murmurando sobre uma figura sombria que o observava. A cada relato, o olhar de Clara se tornava mais apreensivo. O ambiente da casa pesava sobre ela como uma névoa densa. A sensação de que algo muito antigo e maligno insistia em emergir do passado. Curiosa e inquieta, Clara decidiu investigar. Em um dos dias em que o sol mal conseguia penetrar as nuvens, ela encontrou um velho diário empoeirado, escondido em um compartimento secreto da estante. As páginas estavam amareladas e quase rasgadas, mas as palavras eram nítidas, carregadas de desespero. Segundo as anotações, a antiga moradora do lugar fora acusada de bruxaria. Clara leu com o coração acelerado. Como a mulher e sua família foram alvo de um preconceito que resultou em tragédias, todas enraizadas em uma maldição que pairava sobre o lar. Os sussurros se tornaram mais claros, quase como um lamento. A atmosfera se agravava a cada dia. Furtivamente, Clara percebeu que os barulhos, agora, pareciam direcionados a ela. As portas rangiam e os sussurros se tornaram gritos. Ela se sentia encurralada em sua própria casa, como se as paredes quisessem ela de volta. A própria mente se confundindo com uma história que não era sua. E Lucas, ele passou a demonstrar uma obsessão crescente pela figura que aparecia em seus sonhos, falando sobre ela com um brilho nos olhos que deixava Clara incomodada. Mas quem era essa sombra? Certa noite, em um ato de desespero, Clara decidiu enfrentar seus medos. Com uma lanterna tremulante na mão, ela se dirigiu ao sótão, o lugar mais temido da casa. Uma sensação de claustrofobia a cercava, cada passo ecoando como um chamado para o desconhecido. Foi lá que encontrou uma carta antiga, esquecida, quase como um grito em um silêncio ensurdecedor. O conteúdo revelava uma conexão com sua própria linhagem, um segredo que poderia mudar tudo. A última frase, porém, a deixou em estado de choque. A verdade está nas veias, e aqueles que a conhecem devem escolher. Com o coração disparado, Clara se viu diante de uma escolha aterrorizante: confrontar os fantasmas do passado ou deixar que eles consumissem tudo o que amava. Mas a dúvida a dominava. O que era real? O que sofria nas paredes da antiga morada?
E a pergunta que não queria responder: sua família já estava condenada? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso fazer uma alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Com o coração disparado, Clara segurou a carta como se fosse um dilema sem resposta. O sótão estava mergulhado em uma penumbra densa e cada som distante parecia um eco gélido de suas ansiedades. Respira fundo, Clara. A verdade pode libertá-la? Mas ao descer a escada, sentiu um peso nos ombros. Algo estava errado. Algo além dos sussurros e sombras. Lucas! Ela chamou, sua voz soando estridente no silêncio da casa. O que estava acontecendo com seu irmão? Ele não aparecia desde a tarde, e isso a deixou inquieta. Com passos apressados, ela procurou por ele em cada canto. A escuridão parecia engolir a casa, como se as paredes quisessem esconder segredos. Quando chegou ao quarto de Lucas, encontrou a porta entreaberta e uma sensação de gelo a invadiu. O quarto estava vazio, mas o ar pesado. Um dos brinquedos de Lucas, um pequeno carro vermelho, estava no chão, como se ele tivesse saído às pressas. Clara sentiu um nó na garganta. Onde estava seu irmão? De repente, ela ouviu um sussurro bem baixinho vindo do fundo do corredor. Era como se alguém estivesse chamando seu nome. Instintivamente, Clara começou a andar em direção ao som. Cada passo era pesado, como se a casa estivesse tentando puxá-la de volta. Então, uma sombra atravessou a luz da lanterna e ela parou, congelada. Lucas! Gritou novamente, mas desta vez havia um tremor em sua voz. O sussurro se intensificou e ela sentiu seu medo crescer, alongando-se em suas entranhas. Quando Clara atingiu o fim do corredor, encontrou uma porta antiga que nunca havia notado antes. A maçaneta estava fria ao toque. Ela hesitou, mas a urgência a impulsionou a abrir a porta. O que poderia ser mais aterrorizante do que perder Lucas? Com um arranque, a porta se abriu, revelando uma pequena sala iluminada, apenas por uma fraca luz que vinha de uma vela. E ali estava Lucas, no centro da sala. Mas ele não parecia o mesmo. Seus olhos estavam brilhantes, quase luminosos, e ele murmurava palavras ininteligíveis. Clara se aproximou, seu coração palpitando. Lucas, o que você está fazendo aqui? O garoto virou o rosto lentamente, e a expressão dele era de êxtase, como se tivesse descoberto um segredo profundo. Clara, eu encontrei ela, disse ele, apontando para um canto da sala onde uma figura vagamente feminina se desenhava nas sombras. A verdade a atingiu como um soco. A figura não era apenas uma sombra, era a mulher do diário. No mesmo instante, Clara sentiu uma onda de desespero. Lucas, precisamos sair! Ela implorou. Mas já era tarde. Um riso suave e quase hipnotizante ecoou pela sala, envolvendo os irmãos. E então, como um flash, os rostos da mãe e do pai de Clara surgiram na mente dela, e algo gelado passou por ela.
Ela tomou um passo atrás. O que seus pais estavam escondendo? Nesse instante, Clara percebeu que a conexão que o diário mencionava não era apenas com o passado, mas com o presente. Seu olhar se fixou nos olhos de Lucas, que agora brilhavam com uma intensidade assombrosa. Ela pode nos salvar, Clara. Nós pertencemos a ela. Ele sussurrou. E a voz dele estava carregada de uma determinação que a assustou. A sala começou a tremer e as paredes pareciam se fechar. Clara sentiu que o chão se movia sob seus pés. Lucas, não! Ela tentou puxá-lo de volta, mas ele estava preso. Em algum tipo de transe. Era como se a casa tivesse uma ligação direta com a alma dele. E no fundo, ela compreendeu. Não era só uma escolha entre enfrentar os fantasmas do passado. Era também uma escolha que afetava cada membro da família. E nesse momento de terror e revelação, tudo o que Clara sabia sobre o que estava acontecendo virou de cabeça para baixo. O que ela faria agora? E o que exatamente Lucas havia descoberto? A única certeza era que a verdade do passado não queria ser esquecida. E sua família poderia estar em um perigo ainda maior do que imaginava. Clara ficou paralisada diante de Lucas. A figura que ele apontava nas sombras parecia pulsar, como se estivesse viva. O ar estava pesado. O tempo parecia congelado. Lucas, não! Vamos sair daqui! Ela se aproximou com cautela, puxando-o pela mão, mas ele se afastou, atraído pelo chamado da presença. Ela tem respostas, Clara. Coisas que precisamos saber. Lucas insistiu, seus olhos brilhando com um desconhecido fervor. A voz dele estava cheia de uma admiração cativante, mas havia algo de perturbador nisso. Clara sentiu um frio na espinha. Não era apenas seu irmão que estava mudando. Havia algo mais profundo na mudança dele. A conexão tinha se estabelecido. Lucas, isso é perigoso! Clara tentou puxá-lo de volta, mas ele estava preso, como um inseto em uma teia invisível. O sussurro se intensificou, transformando-se em um coro distante, um lamento coletivo de almas perdidas. Clara sentiu seu coração acelerar, as paredes parecendo se fechar. Ela se virou para a figura, e em um estalo, a sombra ganhou forma. Uma mulher de aparência etérea, olhos profundos e vazios, que pareciam contar histórias de dor e perda. Lucas, olhe! Clara gritou, mas a presença também olhava para ela. Uma conexão aterradora surgia, um vínculo que desafiava a lógica. O ambiente girou e Clara se viu sendo puxada para mais perto da figura, enquanto flashes de imagens espelhadas a envolviam. Sua mãe, risos, sustos, e então o rosto de uma mulher, com os mesmos olhos da figura, mas mais jovem. A verdade agora pairava como uma marreta sobre sua cabeça. Uma parte de sua história, uma conexão com sua própria linhagem que ela nunca soubera. O impacto verbal desferido foi como um soco no estômago. Seu coração parecia querer saltar pela boca. Num gesto instintivo, Clara deu um passo para trás. Não! Isso não pode ser verdade! Seu grito ecoou pela sala, misturando-se ao lamento que se intensificava ao seu redor. Lucas, com um sorriso no rosto, parecia encantado. Ele virou-se para Clara. E, num instante, ela riu algo mais. Uma escuridão nos olhos dele que não deveria existir. E então, a realidade se rompeu. A luz da vela se apagou subitamente, mergulhando tudo em uma escuridão absoluta. O riso da mulher ecoou e Clara sentiu uma presença à sua volta, como se as sombras do passado se levantassem ao seu redor.
Venha, Clara, junte-se a nós. As palavras eram um chamado e a escuridão parecia encorajá-la a ceder. Um arrepio percorreu sua espinha. Lucas! Ela gritou, desesperada. Uma sombra pulsante avançou. Algo estonteante se instalou entre eles. O pânico tomou conta, enquanto Clara lutava para entender a verdade que estava se revelando. Não só sobre a casa, mas sobre quem realmente eram. Não apenas como irmãos, mas como parte de uma história muito mais antiga e sombria. No meio daquela escuridão, Clara viu flashes de uma cena grotesca. A mulher no diário. Não apenas uma vítima, mas uma guardiã de algo terrível. Você não pode escapar do que é, Clara. Você já faz parte disso. As palavras ressoaram como um eco do destino. Clamou por controle, por uma saída. Mas quando tentou puxar Lucas de volta, ela percebeu que estava perdendo-o. O real significado das palavras agora açoitava sua mente. Ele não apenas havia encontrado a figura, mas também feito uma escolha. E quando a luz começou a retornar, Clara se viu sozinha em um mar de sombras. Lucas estava desaparecido, mas antes de a escuridão me engolir, ela viu a silhueta de sua mãe atrás da mulher sombria. O olhar dela grave, quase acusatório. O peso do mistério desabou sobre Clara, a verdade permanecendo fora de seu alcance. Agora, sozinha e ofegante, ela entendeu que a luta estava apenas começando. O que realmente havia se perdido naquela casa? O que sua família estava escondendo? E, mais importante, o que significa tudo isso para o futuro deles? Clara sentiu a pressão aumentar ao seu redor, as paredes parecendo querer sussurrar o que ainda não estava revelado. A escolha que se aproximava era muito mais do que ela poderia imaginar. E a verdadeira batalha estava prestes a acontecer. Clara estava sozinha, ofegante e cercada por sombras. A figura na sala, que antes parecia uma extensão do desconhecido, agora estava imersa na escuridão. O riso da mulher ecoava, reverberando em sua mente. Algo estava errado. Sentindo o coração disparar, virou-se em direção à porta. Mas antes que pudesse sair, uma voz conhecida cortou o ar pesado. Clara. Era Lucas, mas o tom estava imerso em um misto de dor e encanto. Ele surgira do nada, quase como se a casa o tivesse parido ali. Clara, não entre em pânico. Eu sei o que eu sou. Os olhos do garoto brilhavam, refletindo uma luz que Clara nunca vira antes. Ele estava mudado. Lucas, o que aconteceu com você? O que você quer dizer com isso? Clara implorou, tentando entender o que ele queria dizer. A figura logo atrás dele parecia a mesma do diário, mas agora tinha um brilho sutil que atraía, quase hipnotizava. Precisamos sair. Esta casa não é boa para nós. Mas Lucas apenas sorriu, aproximando-se da mulher, com o ar de quem encontrou algo perdido. É preciso entender, Clara, o que nós somos, o que nossa família esconde. Eu precisei aceitar. E então, antes que Clara pudesse processar, a mulher fez um movimento sutil com a mão e uma sensação febril percorreu o corpo de Clara. Uma memória antiga e abafada a invadiu. Seu pai, com uma expressão de dor e determinação, mencionando um tratamento, a verdade sobre nossos antepassados, está na linhagem, Clara. Temos coisas para proteger.
A voz ecoou em sua mente, um eco distante que agora parecia mais próximo. Clara, Lucas interrompeu seus pensamentos e a forma como pronunciou seu nome enviou um arrepio por sua espinha. Ela pode nos dar poder. A mulher é quem traz a verdade sobre nosso legado. Com um pânico crescente, Clara olhou para a figura, um ser reconhecido, mas distorcido. Não, você não entende. Isso não é normal, é perigoso. Ela se virou, tentando achar uma saída, mas a mulher começou a sussurrar algo que a fez hesitar. Palavras em uma língua esquecida dançavam no ar, e Clara sentiu a proteção instintiva que sempre teve parecer. Questionável! Então aconteceu. Um tremor violento sacudiu o chão. As paredes começaram a vibrar, e o olhar da mulher se fixou em Clara, mais intenso que antes. Sua família oferece muito mais do que você acredita. Essa casa não é suas raízes. Ela é seu destino. E com isso, as paredes começaram a se desintegrar, revelando um outro espaço. Um lugar que Clara sentiu que já conhecia. Ouvindo suas vozes, chegaram seus pais, com rostos pálidos e angustiados. Clara, o que você está fazendo aqui? Vá embora! Gritaram, seus olhos refletindo o terror. Mas não era pânico pela filha. Era um medo do que poderia ser revelado. Clara se virou para eles, confusa, desgostosa. Vocês sabiam de tudo isso. Ela sentiu as palavras saindo de sua boca como um soco. Por que esconderam isso de mim? O que somos? O que nossa família esconde? Clara, não é o que você pensa. Ele não pode saber. Volte para a cama. O pai tentou puxá-la, mas Clara resistiu. Nesse momento, a figura avançou, os braços abertos num convite quase carinhoso. Venha, Clara. A verdade deve ser compartilhada. E nesse segundo, algo mudou. A presença se fortaleceu e Clara sentiu a conexão com ela, como se uma parte dela saísse com força. E no próximo instante, Clara fez a mesma conexão que Lucas. Com um grito, tudo estourou. Imagens de um passado e um presente se misturaram, revelando segredos devastadores. Os pais eram mais que guardiões. Eram parte de uma linhagem oculta. Aqueles que a mulher sombria servia. Uma casa de sombras e escolhas. Vocês não são. Quem pensam ser? A revelação ecoou e uma onda de choque tomou conta do ambiente. Tudo o que sabia, tudo o que era, desmoronava. Então, enquanto a luz opaca começava a se dissipar, uma decisão pairou no ar. Agora, ela não estava apenas lutando pela própria vida, mas para desvendar uma verdade que poderia torná-la algo mais. Parte de um passado que moldaria o futuro de todos. A escolha estava diante dela e as sombras a observavam, aguardando seu próximo movimento. Clara estava sozinha, ofegante, cercada por sombras. A figura na sala, que antes parecia uma extensão do desconhecido, agora estava imersa na escuridão. O riso da mulher ecoava, reverberando em sua mente. Algo estava errado. Sentindo o coração disparar, virou-se em direção à porta. Mas antes que pudesse sair, uma voz conhecida cortou o ar pesado. Clara! Era Lucas, mas o tom estava imerso em um misto de dor e encantamento. Ele surgira do nada, quase como se acaso tivesse parido ali. Clara, não entre em pânico. Eu sei o que eu sou. Os olhos do garoto brilhavam, refletindo uma luz que ela nunca vira antes. Ele estava mudado. Lucas, o que aconteceu com você? O que você quer dizer com isso? Clara implorou, tentando entender o que ele queria dizer. A figura logo atrás dele parecia a mesma do diário, mas agora tinha um brilho sutil que atraía.
quase hipnotizava. Precisamos sair. Esta casa não é boa para nós. Mas Lucas apenas sorriu, aproximando-se da mulher com um ar de quem encontrou algo perdido. É preciso entender, Clara, o que nós somos, o que nossa família esconde. Eu precisei aceitar. De repente, tudo ficou muito mais intenso. Um trovão ribombou do lado de fora e a casa tremeu, como se estivesse viva. A luz da vela piscou, quase se apagando. Clara sentiu um frio lhe percorrer a espinha. Lucas, isso não está certo! Ela gritou, mas sua voz perdeu-se na confusão. A mulher estendeu a mão e Clara viu algo nas palmas dela. Uma pedra opaca, que brilhava como se tivesse energia própria. Essa é a chave, Clara, disse Lucas, agora com uma voz mais profunda. Ela vai nos conectar com o que somos de verdade. Clara olhou para a pedra e, paralisada, sentiu um nó se formar em sua garganta. O que isso significa? O que você descobriu? Atenção! No ar estava palpável. Dizem que nossa linhagem é poderosa, mas também maldita. A verdade está nos nossos genes. Lucas declarou, seus olhos ardendo com uma luz quase sobrenatural. A mulher quer que você escolha. Ou você aceita seu destino, ou poderá perder tudo. Confusa e desesperada, Clara virou-se para seus pais, que agora estavam em uma posição de defesa, prontos para resgatar a filha dessa situação sinistra. Mas a expressão deles era de desespero. Clara, não acredite nele! Eles estão tentando nos pegar! Sua mãe gritou. O olhar delas estava súlito em direção à figura sinistra. Mas antes que Clara pudesse processar tudo, Lucas avançou, entrelaçando a mão na da figura sombria. É tarde demais, mãe. Eles já estão aqui. Sabem tudo sobre nós. Ele voltou-se para Clara e disse, você pode se unir a nós ou ficar para sempre presa ao que a nossa família esconde. A voz da figura cortou a tensão. Você é uma escolhida, Clara. Olhe em volta. Tudo o que você conhece, tudo o que acreditou é uma mentira. Um rugido ensurdecedor irrompeu através das paredes e a estrutura tremia. Clara viu suas lembranças serem distorcidas nas paredes. Imagens de férias em família, risos, mas sob uma luz sinistra. Os rostos de Lucas e seus pais também pareciam distorcidos, como se fossem transformados em algo que não deveria existir. Um estrondo forte fez todos se agacharem, e o chão sob seus pés se abriu. Uma fenda profunda surgiu, ameaçando engoli-los. Clara! Gritou sua mãe, estendendo a mão enquanto a escuridão se aproximava. Mas a figura queria algo mais. Clara sabia. Isso! Esqueça-os, Clara! Venha para a luz da verdade! E então tudo mudou. Uma cena grotesca irrompeu em sua mente. Clara viu suas memórias sendo sugadas, repleta de rostos familiares, mas eram viajantes, perdidos, todos vinculados à mulher. Os rostos refletiam dor, mas também um poder terrível. Você não é quem pensa que é, Clara. Você é a chave e a maldição. Clara sentiu o peso da verdade. A conexão com Lucas não era apenas de sangue, mas de destino. E agora sabia o que tinha a fazer. Mas e se essa verdade não significasse salvação? O chão tremeu novamente e as paredes começaram a se fechar. Clara hesitou, uma decisão crítica pairando no ar. Que caminho ela escolheria? E se perder seu irmão significasse encontrar a si mesma? Antes que pudesse escolher, uma luz ofuscante irrompeu do espaço aberto no chão. A figura gritou e um grito ensurdecedor ecoou por toda a casa, revelando a verdadeira natureza da conexão.
Clara olhou para Lucas, agora completamente tomado, a mulher sombria sorrindo vitoriosamente. O que realmente estava em jogo? O que significava essa escolha? A verdadeira batalha estava prestes a começar. Clara estava de pé, paralisada, enquanto a escuridão se aprofundava ao seu redor. Os olhos de Lucas estavam fixos na mulher sombria, agora mais vibrantes, como se uma conexão invisível o prendesse ali. E então, num instante que parecia durar uma eternidade, a figura fez um movimento. A luz da vela piscou e uma expressão de pavor tomou conta do rosto de Clara. "A verdade é mais complexa do que você imagina!" gritou. Lucas, sua voz soando distante e reverberando entre as paredes frias. "Não podemos fugir do que somos." Antes que ela pudesse responder, um estrondo ensurdecedor sacudiu as paredes. A casa tremeu e um painel de madeira próximo começou a se soltar, revelando o espaço oculto atrás dele. Clara não queria acreditar no que via. Era uma passagem que parecia levar a algo muito mais profundo. A curiosidade desesperada misturava-se com o medo. "Não se aproxime!" sua mãe gritou, puxando Clara para trás. O olhar aterrorizado no rosto dela fez questionar tudo. E então, enquanto tentava reunir coragem, uma sombra mais escura se moveu do espaço revelado. Era como se a própria casa estivesse se manifestando, e o ambiente vibrou com uma energia pesada. "Aguarde!" Clara gritou, mas era como se a voz não chegasse a ninguém. A figura feminina começou a se tornar mais nítida, mais presente, como uma presença que não podia ser ignorada. "Esta casa, ela não é só um lar. Não é apenas um lar." Lucas repetiu, e pela primeira vez havia uma fraqueza em sua voz. Era como se ele estivesse lutando contra algo dentro de si. E em um movimento brusco, a figura sombria estendeu a mão e a pedra começou a brilhar intensamente. No instante em que Clara girou a cabeça para olhar, um grito ecoou. Não era apenas um grito, era um lamento histórico. Quase como se as almas perdidas da casa estivessem se manifestando. Clara se virou para Lucas, buscando resposta, apenas para ver sua expressão mudar de curiosidade para horror. "Lucas, não!" ela começou a correr em direção a ele, mas a essência da mulher foi mais rápida. Um fluxo de energia atravessou o ambiente e a barreira entre eles começou a se desfazer. A sala foi envolvida em uma luz ofuscante e a essência tomou forma de novos rostos nas paredes, rostos de membros da família que Clara não reconhecia, mas que pareciam tão familiares. "Clara, nós somos parte disso!" Lucas disse, e uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Mas ao mesmo tempo, havia um brilho de poder nos olhos dele. E então ele começou a mudar diante dela. A pele dele parecia brilhar, seu corpo se contorcendo num efeito perturbador, enquanto uma sombra o envolvia. "É a nossa linhagem, Clara. Aceite isso." Nesse instante, Clara compreendeu o que parecia ser uma busca por respostas agora se tornava um convite para se unir a uma legião ancestral. Era o que os pais dela sempre temeram, o que ela havia tentado evitar. A verdade sobre seus antepassados. Um pacto que provavelmente selaria o destino da família para sempre. "Você deve fazer uma escolha." A mulher gritou, e as paredes começaram a se fechar ao redor dela. O espaço parecia se comprimir e Clara estava sendo empurrada para se decidir. O que se apresenta diante dela era mais do que a sombra sombria. Era um legado de dor e poder. Quando a luz da casa ficou ofuscante, tudo ficou em silêncio. Clara sentiu a intensidade dos olhares sobre ela. As memórias flutuantes a cercavam, e em meio ao caos, ela notou outra coisa. Uma figura conhecida estava ali. Mais atrás,
observando com um semblante triste. Era sua avó. Mas como isso era possível? Clara olhou nos olhos da mulher, buscando um sinal de conforto ou de salvação. Mas em vez disso, o que recebeu foi uma expressão de desespero que lhe cortou o coração. A escolha é sua, Clara, sua avó murmurou. Mas antes que ela pudesse questionar a visão surreal, um novo brado cortou o ar. Lucas estava se transformando. Uma força escura o envolvia enquanto ele olhava para a mulher. Eu não posso deixar você ficar com isso, ele gritou. Mas a reação do corpo dele foi implacável. E então, em um ato de desespero, ele se virou para Clara, os olhos brilhando mais intensamente, e disse: se eu me perder, você deve se lembrar de quem realmente somos. Nesse momento impactante, o que se passou foi uma liberação. O chão tremeu. A casa fez questão de mostrar o que queria. Clara estava assustada, mas seu coração pulsava. O que Lucas quis dizer? O que estava se revelando era muito maior do que ela jamais imaginou. E quando tudo parecia desmoronar, uma onda de luz se desfez, e num último lampejo, uma sombra cobriu o rosto de Lucas, enquanto o riso da mulher ecoava pela casa. Clara sabia que algo excepcional estava se desenrolando, algo que a faria repensar tudo o que acreditava saber sobre si mesma e sua família. A linha entre o bem e o mal estava prestes a se esvair, e a verdadeira batalha estava apenas começando. Clara estava paralisada, enquanto a escuridão se aprofundava ao seu redor. Os olhos de Lucas brilhavam intensamente, refletindo uma luz estranha, enquanto a figura sombria atrás dele parecia mais viva do que nunca. Clara! Você precisa entender. Não temos tempo, ele gritou, sua voz carregando um desespero palpável. A tensão no ar era quase elétrica. Isso não é você, Lucas! Clara exclamou, com o coração aos pulos. Mas seu irmão parecia distante, como se uma parte dele tivesse desaparecido. Ele avançou em direção à mulher. E a conexão entre eles estava se fortalecendo. A luz da pedra nas mãos dela pulsava. E Clara sentiu um frio gélido envolvê-la. O chão tremia a cada batida do coração, e o ar parecia ficar mais denso com cada respiração. Clara! Seja parte disso! Lucas gritou, mas suas palavras não eram mais aquelas de um garoto. Havia uma força, um poder escondido nelas. A casa começou a se tremer, e os ecos do passado pareciam gritar. Um rugido distante cortou o silêncio e Clara olhou ao redor, assustada. O que estava acontecendo? Chega! Clara gritou, decidida a não perder Lucas. Mas a mulher começou a cantar, uma melodia hipnotizante que enchia a sala de ecos de memórias esquecidas. Clara sentiu sua mente sendo puxada para a canção, como se fossem cordas invisíveis ligando-a àquele lugar. O tempo parecia parar. Então, em um movimento rápido, Clara tentou agarrar Lucas, mas algo a deteve. As sombras das paredes pareciam agarrar sua mão, puxando-a para longe. Lucas, venha comigo! O desespero na voz dela ecoou pela casa. Mas Lucas estava tomado pela luz da figura. Ele olhou para ela, os olhos brilhantes como estrelas, e sussurrou: é a verdade que vem de nossa linha, Clara. Você precisa abraçá-la. Com o coração na garganta, Clara se virou para a figura. Mas o riso dela agora soava como um lamento profundo. Então a mulher se virou, e o que Clara viu a deixou sem palavras. A mulher sombria tinha o rosto de sua avó. Não, não, isso não pode ser, Clara gaguejou, lutando para entender. Você
Você está viva? A casa tremia intensamente, enquanto o peso da revelação caía sobre ela. A avó, que todos achavam que tinha morrido, aquela que seu pai sempre mencionou em sussurros, segurava a pedra e sorria com uma cruel felicidade. Sim, Clara, eu sempre estive aqui, testemunhando tudo. Por quê? Por que ninguém me contou? Clara berrou repleta de raiva e confusão. O choque percorria seu corpo como eletricidade. Lucas estava pronto para abraçar a figura e algo revirava dentro de si. Ele não era mais o mesmo. Porque há segredos que você não pode suportar. Sua linhagem é marcada pela dor e poder. A avó respondeu, enquanto a voz dela soava como um eco de outras memórias. Clara olhou para Lucas, a verdade atingindo-a como um soco no estômago. Seu irmão estava pronto para fazer um pacto com aquilo que deveria ser temido. Lucas, não! Eles não são quem achamos que são. Clara tentou puxá-lo de volta, mas a conexão estava feita. Era como se o espaço entre eles estivesse se fechando. E então, em um segundo que pareceu uma eternidade, Lucas desapareceu nas sombras. O grito da avó ecoou e a casa se despedaçou em um fluir de imagens. Clara viu rostos de seus antepassados, todos rindo em um banquete macabro. O lamento de sua família se misturava a um riso cruel. Você é a chave, Clara. E agora que Lucas fez sua escolha, você deve decidir, sussurrou a figura, enquanto a escuridão se espalhava. Não! Isso não é um jogo! Clara gritou, desesperada. Mas ao olhar para onde Lucas estava, ele não estava mais lá. O que estava se revelando era uma quebra definitiva em tudo o que conhecia. E enquanto ela tentava entender a profundidade de suas palavras, Clara percebeu algo que a deixou sem ar. A mulher, sua avó, não era apenas uma guardiã. Era a própria culpada por tudo. A casa começou a desmoronar, revelando que a escuridão que sua família temia sempre esteve dentro deles. E enquanto Clara lutava contra a maré por sua vida, a escolha estava diante dela: combater o que sua família se tornara ou se render à verdade que vinha à tona. Um novo rugido ecoou pela casa, e a cena a engoliu. O coração partido de Clara e as memórias de uma família marcada pelo horror se entrelaçaram em um mistério inquietante e devastador, deixando-a desesperada por respostas enquanto tudo ao seu redor desmoronava. Clara estava paralisada, enquanto a escuridão se aprofundava ao seu redor. Os olhos de Lucas brilhavam intensamente, refletindo uma luz estranha, enquanto a figura sombria atrás dele parecia mais viva do que nunca. Clara, você precisa entender. Não temos tempo, ele gritou, sua voz carregando um desespero palpável. A tensão no ar era quase elétrica. Isso não é você, Lucas, Clara exclamou, com o coração aos pulos. Mas seu irmão parecia distante, como se uma parte dele tivesse desaparecido. Ele avançou em direção à mulher, e a conexão entre eles estava se fortalecendo. A luz da pedra nas mãos dela pulsava, e Clara sentiu um frio gélido envolvê-la. O chão tremia a cada batida do coração, e o ar parecia ficar mais denso com cada respiração. Clara, seja parte disso. Lucas gritou, mas suas palavras não eram mais aquelas de um garoto. Havia uma força, um poder escondido nelas. A casa começou a se tremer e os ecos do passado pareciam gritar. Um rugido distante cortou o silêncio e Clara olhou ao redor, assustada,
que estava acontecendo? Chega! Clara gritou, decidida a não perder Lucas. Mas a mulher começou a cantar, uma melodia hipnotizante que enchia a sala de ecos de memórias esquecidas. Clara sentiu sua mente sendo puxada para a canção, como se fossem cordas invisíveis ligando-a àquele lugar. O tempo parecia parar. Então, em um movimento rápido, Clara tentou agarrar Lucas, mas algo a deteve. As sombras das paredes pareciam agarrar sua mão, puxando-a para longe. Lucas, venha comigo! O desespero na voz dela ecoou pela casa, mas Lucas estava tomado pela luz da figura. Ele olhou para ela, os olhos brilhantes como estrelas, e sussurrou: "É a verdade que vem de nossa linha, Clara. Você precisa abraçá-la." Com o coração na garganta, Clara se virou para a figura, mas o riso dela agora soava como um lamento profundo. Então a mulher se virou e o que Clara viu a deixou sem palavras. A mulher sombria tinha o rosto de sua avó. Não, não, isso não pode ser! Clara gaguejou, lutando para entender. Você está viva! A casa tremia intensamente, enquanto o peso da revelação caía sobre ela. A avó que todos achavam que tinha morrido, aquela que seu pai sempre mencionou em sussurros, segurava a pedra e sorria com uma cruel felicidade. Sim, Clara, eu sempre estive aqui, testemunhando tudo. Por quê? Por que ninguém me contou? Clara berrou, repleta de raiva e confusão. O choque percorria seu corpo como eletricidade. Lucas estava pronto para abraçar a figura. E algo revirava dentro de si. Ele não era mais o mesmo. Porque há segredos que você não pode suportar. Sua linhagem é marcada pela dor e poder. A avó respondeu, enquanto a voz dela soava como um eco de outras memórias. Clara olhou para Lucas, a verdade atingindo-a como um soco no estômago. Seu irmão estava pronto para fazer um pacto com aquilo que deveria ser temido. Lucas, não! Eles não são quem achamos que são. Clara tentou puxá-lo de volta, mas a conexão estava feita. Era como se o espaço entre eles estivesse se fechando. E então, em um segundo que parecia uma eternidade, Lucas desapareceu nas sombras. O grito da avó ecoou e a casa se despedaçou em um fluir de imagens. Clara viu rostos de seus antepassados, todos rindo em um banquete macabro. O lamento de sua família se misturava a um riso cruel. Você é a chave, Clara! E agora que Lucas fez sua escolha, você deve decidir. Sussurrou a figura, enquanto a escuridão se espalhava. Não! Isso não é um jogo! Clara gritou, desesperada. Mas ao olhar para onde Lucas estava, ele não estava mais lá. O que estava se revelando era uma quebra definitiva em tudo o que conhecia. E enquanto ela tentava entender a profundidade de suas palavras, Clara percebeu algo que a deixou sem ar. A mulher, sua avó, não era apenas uma guardiã. Era a própria culpada por tudo. Num instante, um rasgo profundo fez a casa estremecer. As paredes começaram a se abrir, revelando um espaço oculto, uma passagem. E então algo começou a sair de lá. Não era uma só sombra, mas várias. Uma multidão de figuras apagadas. Clara ficou paralisada enquanto um dos rostos se destacava. Era o seu pai, mas não como ela lembrava. Ele tinha mais idade, uma expressão de sofrimento e graça. Clara! Ele gritou, e a voz dele a atravessou. Você precisa parar isso. A verdade não é como você pensa. Pai, o que está acontecendo? O desespero dela fazia seu coração acelerar. Não tudo, Clara. Não vá por esse caminho. Ele estava se aproximando. Mas as sombras
pareciam puxá-lo de volta. Você precisa lembrar o que nós fizemos, o que nós sacrificamos. E num momento de horror, Clara percebeu que seu pai havia feito parte da escolha que havia prendido a família àquela casa. Uma escolha que envolvia não apenas lucros e poder, mas também uma maldição pesada enquanto ela olhava. Para ele, o tempo parou e a realidade dela desmoronou. Isso não era apenas sobre Lucas. Não era sobre a avó. Era sobre todos eles. E se a verdadeira ameaça não estivesse nas sombras, mas nas escolhas que já tinham feito? Com o rosto de Lucas se desvanecendo, Clara se sentiu sozinha, desesperada e, mais importante, confusa. O que fazer agora? A resposta escapava de suas mãos, enquanto tudo ao seu redor desmoronava, tornando-se um eco do que nunca deveria ter sido. A batalha pela verdade apenas começava, e Clara estava no centro delas, sem saber como escapar do legado sombrio que agora conhecia. Clara estava paralisada, enquanto a escuridão se aprofundava ao seu redor. Os olhos de Lucas brilhavam intensamente, refletindo uma luz estranha, enquanto a figura sombria atrás dele parecia mais viva do que nunca. Clara, você precisa entender, não temos tempo! Ele gritou, sua voz carregando um desespero palpável. A tensão no ar era quase elétrica. Isso não é você, Lucas! Clara exclamou, com o coração aos pulos, mas seu irmão parecia distante, como se uma parte dele tivesse desaparecido. Ele avançou em direção à mulher, e a conexão entre eles estava se fortalecendo. A luz da pedra nas mãos dela pulsava, e Clara sentiu um frio gélido envolvê-la. O chão tremia a cada batida do coração, e o ar parecia ficar mais denso com cada respiração. Clara, seja parte disso! Lucas gritou, mas suas palavras não eram mais aquelas de um garoto. Havia uma força, um poder escondido nelas. A casa começou a se tremer, e os ecos do passado pareciam gritar. Um rugido distante cortou o silêncio e Clara olhou ao redor, assustada. O que estava acontecendo? Chega! Clara gritou, decidida a não perder Lucas. Mas a mulher começou a cantar, uma melodia hipnotizante que enchia a sala de ecos de memórias esquecidas. Clara sentiu sua mente sendo puxada para a canção, como se fossem cordas invisíveis ligando-a àquele lugar. O tempo parecia parar. Então, em um movimento rápido, Clara tentou agarrar Lucas. Mas algo a deteve. As sombras das paredes pareciam agarrar sua mão, puxando-a para longe. Lucas, venha comigo! O desespero na voz dela ecoou pela casa, mas Lucas estava tomado pela luz da figura. Ele olhou para ela, os olhos brilhantes como estrelas, e sussurrou. É a verdade que vem de nossa linha, Clara. Você precisa abraçá-la. Com o coração na garganta, Clara se virou para a figura, mas o riso dela agora soava como um lamento profundo. Então, a mulher se virou, e o que Clara viu a deixou sem palavras. A mulher sombria tinha o rosto de sua avó. Não, não, isso não pode ser! Clara gaguejou, lutando para entender. Você está viva! A casa tremia intensamente enquanto o peso da revelação caía a abraçar a figura, e algo revirava dentro de si. Ele não era mais o mesmo. Por que há segredos que você não pode suportar? Sua linhagem é marcada pela dor e poder. A avó respondeu, enquanto a voz dela soava como um eco de outras memórias. Clara olhou para Lucas, a verdade atingindo-a como um soco no estômago.
Seu irmão estava pronto para fazer um pacto com aquilo que deveria ser temido. Lucas, não! Eles não são quem achamos que são! Clara tentou puxá-lo de volta, mas a conexão estava feita. Era como se o espaço entre eles estivesse se fechando. E então, em um segundo que parecia uma eternidade, Lucas desapareceu nas sombras. O grito da avó ecoou e a casa se despedaçou em um fluir de imagens. Clara viu rostos de seus antepassados, todos rindo em um banquete macabro. O lamento de sua família se misturava a um riso cruel. Você é a chave, Clara! E agora que Lucas fez sua escolha, você deve decidir, sussurrou a figura, enquanto a escuridão se espalhava. Não! Isso não é um jogo! Clara gritou, desesperada. Mas ao olhar para onde Lucas estava, ele não estava mais lá. O que estava se revelando era uma quebra definitiva em tudo o que conhecia. E enquanto ela tentava entender a profundidade de suas palavras, Clara percebeu algo que a deixou sem ar. A mulher, sua avó, não era apenas uma guardiã. Era a própria culpada por tudo. E então, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Uma parede colapsou, revelando um antigo altar, coberto por símbolos que pulsavam, com uma luz sombrinha. No centro havia um livro empoeirado. Clara sentiu seu coração acelerar. O que era aquilo? Com um impulso ela avançou, meio hesitante e meio determinada. Ao tocar nas páginas do livro, uma onda de energia atravessou seu corpo. Lembranças obscuras invadiram sua mente. Gritos, chamas, uma maldição sendo lançada sobre sua família. Clara viu seus ancestrais, prisioneiros de um ciclo infindável de sofrimento. Mas havia algo mais. Reconheceu uma figura em meio às sombras, uma mulher com o mesmo rosto da avó, mas com um olhar diferente. Um olhar que não era de dor, mas de raiva e desespero. Clara, a avó, gritou, mas agora seu tom era diferente, quase suplicante. Você não entende. Ela não é quem você pensa. É uma traição. Uma verdade. Aterrorizante emergiu. Traição? O quê? Gritou Clara, confusa, lutando para processar tudo. Quem é essa mulher? O que você fez? Ela foi quem selou nossa linhagem. É uma maldição, Clara. Uma herança que não podemos carregar. O chão tremeu sob seus pés e a escuridão parecia ganhar vida, buscando a atenção de Clara. Sua avó estava empenhada em evitar que ela descobrisse a verdade, mas lógica e julgamento estavam se desfazendo. Clara olhou para o altar, uma escolha pesando em suas mãos. Você deve escolher, Clara, a linhagem ou sua liberdade. O desespero da avó reverberou, mas Clara ouvia com dificuldade. Mas antes que ela pudesse decidir, a luz da pedra flutuou, revelando uma nova sombra. Mas não era apenas uma sombra. A mulher antiga agora assumiu uma forma sólida e, com um sorriso torto, comentou: Ah, finalmente! O próximo destino! Você se lembrou. Agora é hora de escolher entre ter tudo e perder tudo. E nesse instante, Clara viu mais do que uma mera luta entre bem e mal. Ela contemplou a escolha que sua família nunca teve. As paredes começaram a rugir enquanto a tensão aumentava e, sem aviso, a figura sombria se lançou em direção a Clara e ela sentiu uma onda de poder a envolver. O peso da verdade estava prestes a ser revelado, com consequências que ela nunca poderia imaginar. O que realmente seria necessário para a liberdade? O que verdadeiramente a unia a essa história? Era um caminho escuro à frente, e a verdade tinha um preço,
O altar pulsava com vida própria, enquanto Clara encarava-o desconhecido. E as sombras dançavam em resposta à sua escolha. Clara sentiu o peso das escolhas pairando sobre ela. A figura sombria, sua avó, estava ali mais viva do que nunca, e a luz da pedra pulsava em suas mãos. Cada batida de seu coração reverberava como um tambor em um ritual antigo, um chamado para o desconhecido. "Você pode mudar tudo, Clara!" a mulher exclamou, a voz dela carregando um poder quase hipnótico. As paredes vibravam com o eco das histórias não contadas. Clara hesitou. Seria ela a escolhida para quebrar a maldição? O que isso significaria para Lucas? "Você precisa decidir agora!" Lucas gritou, passo a passo se aproximando da avó. Ao mesmo tempo, um grito distante soou do fundo da casa. E o chão tremeu mais uma vez. Com um impulso, Clara se lançou para frente estendendo a mão. "Lucas, não! Não se junte a ela! Isso não é uma solução!" Seu coração estava na garganta. As memórias da infância, das risadas e das brincadeiras com o irmão invadiam sua mente, enquanto a mulher sombria olhava para ela com um sorriso enigmático. "Se você não aceitar o legado, pode perder tudo!" Clara ergueu a pedra, sentindo a energia fluir através dela como um rio turbulento, enquanto seus pensamentos corriam em direções opostas. "A verdade pode nos libertar ou destruir nossa família." Uma onda de coragem atravessou seu corpo. "Eu escolho quebrar esse ciclo, não permitindo que a maldição continue." O olhar de Lucas se endureceu e ele hesitou por um momento, como se a convicção dela estivesse tocando uma parte dele que ainda resistia. "Você não entende, Clara! Isso é maior do que nós!" Mas os olhos dela reluziam com determinação. Ela se lembrava do que era realmente importante: a união familiar e a luta contra o passado sombrio. Com um grito, Clara ergueu a pedra bem alto. A luz explodiu como um relâmpago e a casa começou a vibrar. As luzes se apagaram, o chão se torcia sob seus pés e os ecos do passado se tornaram um coro ensurdecedor. Luzes e sombras se entrechocavam, mostrando o verdadeiro custo da escolha. E então, em um instante mágico, a presença da avó começou a desvanecer. "Clara, você é a chave que pode moldar isso tudo." A voz dela era um eco distante, fugindo como fumaça no ar, com a energia, liberando. Clara viu flashes das memórias familiares, momentos de dor e amor se entrelaçando em um ciclo. "Eu não vou permitir que isso aconteça!" Clara gritou e com tudo o que tinha lançou a pedra na direção da mulher. A explosão de luz envolveu a sala, criando um turbilhão de cores e sombras. A casa gemeu, mantendo-se em um equilíbrio tênue entre escuridão e luz, enquanto as memórias de sua família se tornavam um símbolo de transformação. Quando a luz finalmente se dissipou, Clara caiu no chão, exausta, mas livre. Lucas estava ao seu lado, com uma expressão confusa, mas aliviada. "O que conseguimos?" ele murmurou, enquanto olhava ao redor, atônito. A casa parecia diferente agora. As paredes estavam mais claras, as sombras haviam se afastado. E pela janela, a luz do nascer do sol entrava, trazendo um novo dia. Clara respirou fundo, sabendo que o caminho para a cura seria longo. Mas agora eles teriam uma chance. "Conseguimos quebrar o ciclo!" Clara disse, sentindo um peso ser levantado de seus ombros. "É hora de enfrentarmos o que virá a seguir." Lucas balançou a cabeça em concordância e juntos eles deixaram a sala, mostrando que estavam prontos para o futuro.
E enquanto caminhavam para a nova luz, uma sensação de esperança preenchia o ar. Porém, uma última sombra passou por elas pela porta. Um murmúrio que sussurrava promessas de retornos e legados não resolvidos. A luta acabou, mas a história não termina aqui. O eco se perdeu e Clara e Lucas se entreolharam, prontos para enfrentar o que o futuro poderia trazer. A vida continuava, mas eles sabiam que a verdade a respeito de sua família ainda os seguiria. E talvez um novo capítulo estivesse prestes a se abrir. E agora que você chegou até aqui, preciso que preste atenção. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Escravize o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer este conteúdo chegar a ainda mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Sua participação faz toda a diferença. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos!